Bom, então agora saiu que o Coronado realmente rescindiu com o Corinthians, antigo sonho do São Paulo Futebol Clube, o tricolor paulista que precisa urgentemente de um meia, não só para colocar ali na reserva do Oscar, mas também para jogar muitas vezes com o Oscar lado a lado ali, na função que joga o Luciano hoje. Com isso, 2 ganhos. Um deles é o Luciano indo pra frente para virar um ótimo atacante e ter um meia que de fato é meia no São Paulo. O Coronado segue ganhando do Corinthians porque eles fizeram uma rescisão amigável pro Corinthians pagarem suaves prestações, o que já devia mesmo. Mas agora, o próximo contrato desse cara vai ser um contrato muito menor. Caberia então no São Paulo? Falaremos disso nesse vídeo aqui hoje e também sobre o plano do Crespo para usar 3 zagueiros e quem que o São Paulo vai buscar no mercado. Além disso, o Crespo, ao aplicar os treinos, já está dando o que falar em termos de elenco e também a diretoria do São Paulo que está incrédula com o que está vendo no ajuste fino que o Crespo tem feito por ali. Falarei assuntos com vocês sobre quem que é o zagueiro que o São Paulo está de olho, como que fica o... o lance do Flamengo, se a partida vai ser adiada, quando que o São Paulo joga... Quem será o centroavante do Crespo? Tudo que nós temos para discutir aqui hoje no vídeo de São Paulo Futebol Clube. Venham comigo então, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Chega brabo nesse likeão aí, ó, likeão, e se inscreva aqui também no canal, que você é muito bem-vindo e receba um abraço virtual aí do Jubão aqui, beleza? Então, valeu galera, obrigado por estar aqui comigo. Bom, então olha só, o Crespo, ele teria ali a ideia, a vontade de colocar um sistema realmente com 3 zagueiros, né? Então, pra isso, se você colocar 3 zagueiros e considerar que o Juan Tressoldi já foi embora, ainda bem, nós temos então o Alan Franco, que ainda tá em vias de renovar o contrato, mas vamos considerar que o Alan Franco seja nosso. Temos também o Ferrarese e o Arboleda. Aí compõe o sistema de 3 zagueiros. Podendo o Sabino ser titular ou não, mas o Sabino seria um 4º zagueiro. Neste caso, faltariam 2, né? Porque você tem 3 titulares e teria que ter 3 reservas. O São Paulo tinha 5. Com o Tressoldi indo embora, ficam só 4. Ah, Juba, mas tem o Belém, tem o Ítalo. Esses caras não estão jogando e talvez nem façam parte de uma retomada do São Paulo, numa recuperação do São Paulo para agora. Dito isso aí, o São Paulo tem que ir pro mercado buscar zagueiro. Acredito sim que o Ítalo vai ser efetivado. Vai ser colocado ali para jogar junto com os jogadores da reserva, não titular, mas com a reserva do São Paulo, para mostrar até quem ele pode ser no futebol. E o São Paulo começa a fazer uma sondagem, retoma o interesse no zagueiro Gustavo Medina, que é lá da Ferroviária, que volta a ser alvo do São Paulo. Ele tinha sido alvo já e ele volta a ser alvo agora. Falei isso ontem e vou repetir aqui agora. Não acho que ir buscar zagueiro, meia, num time igual a Ferroviária, até citei Novo Horizontino, que são bons times, sabe? Tem Mirassol, são times que eles deram uma recuperada, né? E antigamente, até nós temos a história do nosso título mundial de 2005, a Libertadores, nós tínhamos caras como Danilo, como Fabão, quem mais aí? Nós tivemos o lateral esquerdo Jadilson, que não era da campanha do Mundial, tínhamos também Josué, né? Que eram jogadores que estavam ali em times como Goiás, e o São Paulo foi comprando até que ele montou um timaço. Grafite também veio do Goiás. Eu lembro que o Mineiro jogava por aqui também, São Caetano, jogava na Ponte Preta, ele jogou por aqui, né? O Mineiro também não veio de um grande time da Europa. E o São Paulo, ao contratar Josué do Goiás, Mineiro daqui do interior, trazer o Grafite, o Danilo do Goiás, ele monta um time campeão do mundo. Ganhou do Liverpool lá, uma baita seleção que detonou o Milan num jogo histórico, numa virada. Sendo assim, você não pode ir buscar qualquer Zezinho das Couves num time do interior quando o time tá precário. Agora, os times do interior paulista, eles não estão precários mais, né? Com o futebol muito equilibrado, alguns têm feito trabalhos sérios a ponto de você ter uma competitividade legal. Então não vejo não como, vou buscar o Gustavo Medina, péssimo zagueiro. Não, acho que não é o caso. Dito de novo, o Fabão tava no Goiás, o Lugano tava no... sei lá onde, lá no Uruguai, sabe nem que time que jogava. O São Paulo fez Fabão e
e Lugano serem campeões do mundo. Então por que o Gustavo Medina não seria um bom zagueiro, né? Muito melhor trazer da Ferroviária, do Novo Horizontino, do Mirassol, do que você gastar uma baita grana, como fez com o Ferrarese, e o cara nunca se firmar como titular. Gosto do Ferrarese. Agora, pô, nós estamos com o cara aí há sei lá quantos anos, o cara nunca foi titular do São Paulo. Quando foi, teve que ser lateral direito. Né? Então, acho sim que o Arboleda faltava no passado, ou esse ano aqui, entrava Juan Tressoli, não tinha Ferrarese como zagueiro. E é bizarro, porque ele é um ótimo zagueiro. Então agora, se o Crespo for implantar um sistema de 3 zagueiros, que seja então o Alan Franco, né? O Arboleda e o Ferrarese, que é o nosso zagueiro que veio do Grupo City. E para reserva disso, você vai ter lá um suposto Gustavo Medina, um suposto Igão, um suposto... Ítalo, falei Igão é Ítalo, um suposto Matheus Belém e um Sabino. Aí você põe na reserva. Tá ótimo, não precisa de mais que isso, são zagueiros. Servem para destruir jogada, não ficar pensando jogada não. Então, que o São Paulo não faça besteira. O Crespo, ele coloca um sistema de treino dele lá muito interessante, já vou te atualizar. Tomar um gole de café para molhar as palavras e aquecer aqui a garganta. O Crespo já era uma figura conhecida por quase que a totalidade dessa diretoria que está no São Paulo hoje e parte do grupo também, dos jogadores. Por exemplo, Arboleda, Luciano, Caleri, alguns aí trabalharam já com o técnico Crespo, né? O Alan Franco, não sei se trabalhou em algum momento, no São Paulo não, mas o Crespo que pediu o Alan Franco pro São Paulo. Então são caras ali, o Pablo Maia não, foi depois. Mas tem alguns aí que trabalharam com o Crespo já. O Crespo, ele é um cara que ele tinha uma metodologia de treino que era muito puxada. Tem a história do Pablo Maia que põe tudo pra fora no treino, ajoelha lá e põe tudo pra fora, não aguenta. Então ele tinha já a intensidade como uma grande característica. Só que agora ele pega e ele tem trazido ideias inovadoras para os treinos. Ele pegou o trabalho do Zubeldia, tipo assim, cruzamento ali, posiciona 2 aqui. Ele pegou a mesma coisa, só que ele fez um ajuste. Ele trouxe um pouco a mais do que faltava no detalhe do treino do Zubeldia. Essas são as palavras da matéria que veio até do UOL. Então ele ajustou o que faltava no trampo do Zubeldia. Em pouquíssimo treino, é verdade. Não teve tempo, praticamente 2 dias de treino. Então ele faz um ajuste. Aí tem a intensidade que ele sempre colocou, ele continua colocando aquela intensidade tão exagerada. E também tem o lance dele ter trazido ideias novas. Então ele vem com uma bagagem que nem o próprio Hernan Crespo tinha na primeira passagem. Agora ele trouxe uma bagagem que ele mesmo surpreende caras que já tinham trabalhado com ele. Os caras, caramba, essa aqui é nova. Essa jogadinha aqui é nova. Então ele volta um cara definitivamente mais experiente, com certeza mais rodado e com ideias inovadoras para implantar um trabalho no elenco já qualificado do time de São Paulo. Então assim, por enquanto não tem jogo, os leões de treino aí, nós não gostamos muito do leão de treino, né? Mas os leões de treino estão gostando da ideia e o próprio Crespo tem aí aparentemente uma coisa muito boa para apresentar. Realmente com o sistema de 3 zagueiros, mas agora ele vai ter o elenco basicamente completo para ele treinar. Não tendo ainda Lucas Moura, o Ferreirinho e o Lucas, eles treinam em fisioterapia, já estão treinando no campo, mas ainda sem a bola, até estão já jogando com a bola ali, mas não no rachão, né? Eles estão jogando com a bola, pega a bola, faz a fisioterapia com a bola. Mas ainda não é o treino igual o do Oscar e do Marcos Antônio, por exemplo, que já jogam sem nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de restrição. Na hora de trombar com o Alan Franco Arboleda, Oscar e Marcos Antônio estão aptos. Já pode trombar com os becão, pode encontrar o Pablo Maia na frente ali que o corpo tá inteiro. Não tem problema. Então isso é ótima notícia. O Crespo, quem que ele não vai ter na retomada do futebol é Caleri e Luiz Gustavo, que são problemas físicos a perder de vista, né? Mas assim, tanto o Caleri quanto o Luiz Gustavo, eles têm reservas legais. Talvez não à altura. O Caleri no auge. Acho que o Caleri no auge é titular do São Paulo. Aquele Caleri do Rogério Ceni, por exemplo, do Dorival, é titular absoluto do São Paulo. O que pega é o Caleri do Dorival, do Zubeldia. Aquele era horroroso. Então aquele é do nível do André Silva, pode ser do nível do Dineno e todos abaixo do nível do Rian Francisco. Até que se prove o contrário, todos eles estão abaixo do Rian Francisco. Mas é claro que pensar num técnico agora, você pensa, pô, chegou o Crespo, cara.
Na moral, chegou o Crespo. Então, todo jogador, se ele for ser potencializado pelo seu técnico, nós temos que interpretar que o Calera é titular do São Paulo e justamente titular. Então, ele tem que voltar porque ele vai fazer falta. Mas assim, se o Crespo conseguir potencializar André Silva, Dineno e Rian, nós não temos um problema com a camisa 9 ali. Nós temos centroavante. E tem o Luciano, né? Vai ter a molecada ali, o Luca, o Ferreirinha. Vai ter do outro lado o Lucas Ferreira, Henrique Carmo. Então, assim, ainda que falte o Lucas Moura, tem o Lucas Ferreira e o Henrique Carmo pra cair pra ponta direita ali. Ah, meia tem o Oscar. Segundo atacante, tem o Luciano. Ponta esquerda, Ferreirinha e Lucas. Só que é muito elenco. Ah, não tem elenco. Não tem elenco onde? Que não tem elenco. Isso é um elenco monstruoso. Volante, não tem o Luiz Gustavo. Nós temos hoje aí Bobadilha, Marcos Antônio e também o Luan para volante reserva. Não é que nós temos 3 na reserva, fora Pablo Maia e Alisson, que são os titulares do posto. Sabe? Então, assim, não tem o que tá faltando. Pode faltar lateral direito. Aqui é a única posição que o São Paulo hoje ele não conta legal, não. Por que lateral direito? Porque lá nós temos o Cédric Soares, que joga de lateral. O Ferrarese deve voltar pra zaga, então, e mesmo que ele ficar na lateral, ele é improvisado. Não é o cara, né? O cara, tá? É o Ferrarese. Não. O cara tem que ser o Cédric Soares, contando também que o Crespo vai conseguir potencializar o futebol do Cédric. Tô contando muito. Com Cédric Soares e o Wendel pro mundo ver que o São Paulo tem 2 baita laterais. O Cédric mais velho, o Wendel não é velho, 31 não é velho, né? Então o Wendel tem que jogar uma bola classe A. Tô desconsiderando o Enzo Dias por enquanto, porque o Wendel ele tem obrigação de jogar. Esse rapaz tem obrigação de ser o que o Lucas Moura é pro São Paulo. Ferreirinha, ele foi contratado a preço de ouro pra chegar aqui e resolver um problema. Então se a gente cobra isso do Ferreirinha, cobra do Lucas, cobra do Oscar, temos que cobrar também do Wendel. Indiscutivelmente. Então eu tô contando sim muito com o Wendel, mas sei que o Enzo Dias dá conta do recado. Na direita só tem o Cédric, que nós nem sabemos se dá conta do recado. E aí o Igor Vinícius foi embora, o Mike se machucou, o Moreira segue emprestado, o Ângelo tem 16 anos e já está vendido, pode jogar, mas tem 16 anos, e o outro é o Igor Felisberto, que também acho que tem 16, 17. Não temos um cara realidade ali na direita, né? Só o Cédric e ainda assim pode dar errado. Então ali nós temos que ficar atentos. De resto, Crespo tem material humano suficiente para trabalhar. E por falar em trabalho, sabe como é que é esse tempo de trabalho aí? Um brinde a nós. Nós estamos no dia 29 hoje, 29/6. Ainda vai ter, né, dia 30, acho que tem dia 31 também esse mês aqui. E aí, o jogo do São Paulo e Flamengo estava marcado para o dia 12 de julho. Ou seja, 29, que é hoje, 30, 31, 3 e mais 12, 15 dias agora. Para chegar o dia 2 ali. 14, 15 dias para chegar o dia 2. O dia 12. O jogo do São Paulo e Flamengo deve ser adiado por causa desse Super Mundial aí. Não tem a data definida e tá tudo levando a acreditar que o jogo será adiado. Sendo assim, o São Paulo só pega o Red Bull Bragantino lá em Bragança no dia 16. Então nós temos 2 notícias ótimas aqui. Primeiro, quanto mais adiar o jogo do São Paulo e Flamengo, mais preparado o São Paulo pode estar para a partida, né? Agora, o Red Bull Bragantino, ele não é a seleção que é o Flamengo. Ele não tem o grau de dificuldade que tem o Flamengo. Então o São Paulo que precisa ganhar imediatamente e tem 3 pedreiras pela frente, que são Flamengo, Red Bull e Corinthians, nos 3 próximos jogos. Se não tiver o Flamengo, o jogo mais difícil cai agora. Dá tempo do Flamengo se recuperar fisicamente depois do Mundial? Dá. Mas dá tempo também do São Paulo ter ideias novas de futebol, ter um entrosamento que o Crespo precisa ter. E aí pegar o Red Bull lá torna-se uma coisa muito plausível de ganhar, né? Qual que é o tamanho da torcida do Red Bull em Bragança? Dá pra ganhar lá, né? Apesar da dificuldade, o time é bom, São Paulo tem azar, mas dá pra ganhar lá. E aí depois o Corinthians aqui perigas o São Paulo conseguir ter as 2 vitórias que tá precisando aí nos 2 próximos jogos. E também tem outra coisa, é só dia 16. Então de agora pro dia 16 nós temos aí quase 19, 18, 20 dias. É mais tempo ainda para recuperar Lucas Moura, para recuperar Ferreirinha,
e para o técnico Hernan Crespo conseguir de verdade ter esse elenco nas mãos, ter esse elenco sabendo das ideias do Crespo, e aí conseguirmos lá, por fim, ganhar o jogo. Acho que a coisa tá ficando boa pro nosso lado, a maré está virando e muito, é ou não é? Vamos falar do Igor Coronado? Ó, saiu agora, realmente, eu tava colocando aqui pra vocês umas matériazinhas, que o Igor Coronado, ele estava pra rescindir, né? Saiu na TNT, consegue ver aqui? Deixa eu pôr aqui... Ó, é na TNT, lá em cima TNT, e aqui é a matéria mesmo. Não é mais jogador do Corinthians, é oficial, está rescindido. Igor Coronado e o Corinthians, Igor Coronado e o Corinthians se acertaram para uma rescisão contratual. As partes entraram em consenso, então tipo assim, eles concordaram, né? Para o fim do vínculo, e o jogador abriu mão do que teria a receber pelo período de hoje até o fim original do contrato 2026. O Corinthians tem cerca de 10 milhões a quitar de maneira parcelada. A informação foi confirmada pela Bi Molina, não sei quem que é, mas deve ser uma jornalista aqui. Agora é curioso ver que o cara abriu mão de receber um dinheiro que ia 1 milhão e 700, mais ou menos, de agora até o fim do ano que vem, né? Curioso isso. Era uma baita grana, hein? O cara abriu mão de 30 milhões de reais, 40, sei lá quanto. Curioso isso aqui, hein, cara? Vai entender, né? Eu achei que eles iam diluir, ia pegar o contrato, tem que pagar ainda 40 milhões pra ele. Em vez de pagar até o fim do ano que vem, paga até o fim de 2029. Que é o que São Paulo fez com o Daniel Alves e com o Jusilei. Eu te devo e não nego, devo 20 milhões, beleza. Mas em vez de pagar 20 milhões em um ano, eu pago os mesmos 20 milhões, só que em 4 anos, aceita? Os caras, pra ganhar, largavam o São Paulo, podia arrumar emprego em outro time, e ainda assim eles ganhariam do São Paulo o valor mais picadinho, parcelado. A notícia do Coronado aqui é que ele não vai nem ganhar, ele aceitou abrir mão. Caramba, que coisa impressionante. Vai estar descontente assim lá longe. Agora, o Coronado hoje, ele pode receber de qualquer clube uma proposta de 100 mil reais por mês. Ele não vai aceitar. 200, 300, 400, 500 mil. Vamos aí, 500 mil. Eu acho que o São Paulo deveria fazer essa proposta. Por quê? Porque o São Paulo sondou o Coronado antes. O Coronado já esteve no radar do São Paulo antes, quando jogava no mundo árabe. Ele acaba vindo pro Corinthians ganhando uma fortuna incalculável. Só que agora, ele está rescindido, está sem clube. Então você pode olhar no meu olho e falar, Juba, quanto esse cara vai ganhar por mês? Vai ganhar 1,5 milhão? Não. Ninguém mais irá pagar este valor para o Coronado. Esquece, ninguém vai pagar mais. Então ele agora vai ter que se adaptar a uma realidade do futebol brasileiro, a menos que ele vá embora pra China, pra Ásia, sei lá pra onde, ele teria que ganhar um valor dentro da realidade do futebol brasileiro, e aí ele passa a ser um meia excelente, hein? Mas no Corinthians não jogava. Essa fala eu ouço muito, e eu discordo assim completamente. O Rian Francisco no São Paulo também não joga. O William Gomes no São Paulo não jogava. Preferências dos técnicos não querem dizer que o jogador seja fraco, né? Você vê aí, por exemplo, o Corinthians, ele tem o Garro e o Depay. As posições que o Coronado tinha que ocupar, uma tem o Garro, que caiu pro Corinthians lá como uma luva, né? Um cara que se adaptou, igual o Hulk no Atlético Mineiro, parece que sempre jogou lá, não parece? Você olha pro Hulk no Atlético Mineiro e fala, esse maluco, ele tem a cara do Atlético Mineiro, virou ídolo, caramba, monstruoso. É o Garro no Corinthians. O cara parece que sempre jogou lá. Sabe, é o grande jogador do Corinthians. Melhor que o Depay até. Agora o Depay, ele vem com nome também, né? Ele vem com tudo pra jogar. É um status de igual o Neymar no Santos. Não importa se tá gordo, se tá machucado, se tá cantando rap, não importa nada. Vai jogar. Então, pra um cara igual o Coronado, desbancar o Garro e desbancar o Depay é difícil demais. Então, é banco. É banco, mas em qual contexto? Né? Esse contexto deve ser analisado. Agora, desculpa. Nada muda o fato de que ele tem um ótimo chute de média e longa distância, ele tem um ótimo chute mesmo, e ele tem também um drible legal, ele conduz bem a bola, ele é um bom meia. Se não for ganhar essa fortuna que ele tava ganhando, mais que o Arrascaeta aí, que é palhaçada já, aí eu concordo que ele seria um jogador muito interessante, mas muito mesmo, mas sem ganhar essa bala toda. Se fosse diretoria de São Paulo, conversaria com o Crespo, por favor, vou fazer uma propostinha lá.
Começo com 500 mil e chego até uns 700 para trazê-lo para ele jogar ali no São Paulo. E aí, você acha a ideia boa? É pertinente ou não? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!